Salve Maria, dia 7 de junho de 2021, da 10ª semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, no capítulo 5, nos versículos do 1 ao 12. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, o Evangelho de hoje nos fala das bem-aventuranças. E percebemos, Jesus sobe ao monte. Subir ao monte significa um lugar privilegiado para o encontro com o Senhor. Encontro com Deus. Depois, a outra realidade que é colocada em São Mateus para nós é que Jesus sentou-se. Aquele que se senta é o mestre para ensinar. E inúmeras são as coisas que nosso Senhor nos diz através das bem-aventuranças. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Encontramos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 6, no versículo 20, são os pobres em Mateus, não somente os pobres materiais, mas aqueles que não fazem dos seus bens materiais ou de sua condição um motivo de orgulho. Sabemos que o Senhor é providente e Ele nos concede inúmeras graças e bênçãos, mas também concede que nós tenhamos bens. E os bens são frutos do trabalho, do nosso suor. Realmente se são conseguidos com toda honestidade e justiça. Os bens se tornam fonte de bênçãos. Mas nunca deve ser a segurança de cada um de nós. A nossa segurança deve ser o próprio Deus, Senhor e Salvador. É interessante que Jesus coloca que felizes os que choram, porque serão saciados. O pranto, com certeza, vai se transformar em alegria, esta realidade diante de nós. Para isso é preciso curar as feridas que nos fazem chorar, que nos entristecem. A boa notícia que Jesus quer trazer para nós é também o fim do anti-reino, é alimentar a utopia da esperança. Somos convidados a viver nesta certeza que um dia o Senhor virá na sua glória e nos tornará bem-aventurados, beatos, santos. Jesus ressalta nesta realidade aqueles que são pobres em espírito. Tão forte esta experiência para cada um de nós, viver a pobreza espiritual como um dom e graça do próprio Senhor para todos nós. Os mansos, pois eles receberão como herança a terra. A mansidão é a manifestação da realidade da pobreza. Os pobres, aqueles que são mansos. E os pobres possuirão a terra e se deleitarão na paz abundante. Felizes os misericordiosos, diz a palavra, porque alcançarão misericórdia. E temos aqui, diante de nós, esta imagem de Santo Antônio,
que nos traduz essa realidade da misericórdia. Quanto Santo Antônio, nos ajudou e ajuda a Igreja com seu testemunho de fé e de misericórdia. Os puros de coração, porque verão a Deus. Ter a pureza de coração como as crianças, que colocam a sua inteira confiança em Deus, somente nele. Os judeus, quando Jesus fala do coração, recordemos, para o judeu, o coração é o lugar do sentimento, seja ele bom ou seja ele ruim, é o lugar do sentimento. Somente um coração puro pode ter um bom relacionamento com Deus, com o Criador. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Só que realizar a paz não é uma paz que vem de fora, e que muitas vezes nós pensamos que a paz vem pela falta de guerra. Não, porque tem pessoas que promovem a discussão, a discórdia, com o seu modo de ser e de agir. Não busca realizar a paz entre os irmãos, na sua família, no seu trabalho. Tem gente que não é provocar uma guerra, mas fazer o mal. Então é necessário viver a experiência da paz. E claro, nosso Senhor nos diz ainda, Felizes vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentirem, disserem todo tipo de mal por causa de mim. Dizer o mal, a vós por causa de mim. É interessante, que há algum tempo eu tenho sentido na minha carne um pouco desta realidade. Porque amo a Cristo, porque sou fiel a nosso Senhor. E nosso Senhor me diz que eu devo ser feliz por suportar a cada dia as perseguições. E eu acolho, porque percebo que aqui estou fazendo a vontade de Deus e não a minha. E o Senhor me santifica e me fortalece através do seu Espírito. Caminharei, como diz o meu lema sacerdotal, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1. Havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o extremo. O extremo do amor de Cristo pela humanidade foi entregar-se na cruz. E eu estou pronto, a cada dia, a me entregar na cruz, por Cristo, pela minha Igreja, pela minha fé. Peçamos a nosso Senhor a cada dia que Ele nos preserve na nossa fé, pois a nossa recompensa, diz Ele, será grande no reino dos céus. Por isso esta alegria é plena, porque sabemos em quem confiamos. Supliquemos, caríssimos, nesta semana em que vamos celebrar Santo Antônio de Pádua ou de Lisboa, peçamos a sua intercessão para também nós sermos bem-aventurados. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.